Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui na igreja e que posso ver face a face, irmãos e irmãs que se encontram nos outros lugares adjacentes, esperando que estejam a participar em boas condições nesta celebração da Eucaristia. Fomos todos contemplados com a graça de ter em Coimbra das figuras mais insignes de Portugal, que são ao mesmo tempo das mais queridas da Igreja de Deus presente nesta diocese. Santa Isabel e Santo António são, sem dúvida, duas delas, a par de muitas outras. Duas delas que foram elevadas à honra dos altares e que se distinguiram pela adesão incondicional ao Evangelho. Continuarão para sempre a ser modelo de vida e das virtudes humanas e espirituais que defendemos, que procuramos assimilar e testemunhar no meio de um mundo tão carecido de verdadeiros líderes, capazes de mobilizar a comunidade em geral e os cristãos em particular, tanto para o sentido de Deus como para o sentido da autêntica cidadania. Trata-se de verdadeira santidade que conjuga a fé em Deus com o amor ao próximo, completando assim o leque de características capazes de ajudar verdadeiramente a mudar a face da terra. Quando se vivem tempos tão difíceis e situações de tão grande falta de valores humanos e numa sociedade tão pobre de vozes que se façam ouvir com amor e com verdade, precisamos de olhar atentamente para os maiores expoentes que, afinal, são da nossa terra e continuam a testemunhar a força inscrita no mais profundo de cada pessoa que se deixa seduzir e alicerçar no poder de Deus. A sociedade que nós agora somos corre o risco de entronizar e cumular de glória pessoas e realidades que nada têm a dizer de perene. Corre o risco de deixar na sombra outras que se manifestaram com a oferta da sua vida, com a profundidade e a grandeza da sua humanidade, humanidade que crê, que adora, que espera e que ama. De modo muito especial, os jovens precisam de modelos de vida que não os centrem exclusivamente na busca de respostas momentâneas e frágeis para o seu dia-a-dia, mas que lhes ofereçam a possibilidade de considerarem com consciência e com responsabilidade o sentido cabal da sua existência. Quando não temos mais para oferecer aos jovens, senão modelos centrados no desejo incontido de sucesso, na luta pelo bem pessoal ou na conquista do poder, por meio do conhecimento, da economia ou do trabalho, estamos a edificar uma sociedade que se corrói a partir de dentro. Porque acreditamos que é possível edificar um mundo melhor e conhecemos o caminho para lá chegar a partir do Evangelho e dos seus autênticos seguidores, estamos aqui a celebrar a solenidade de Santa Isabel de Portugal, com o coração agradecido por um lado, com o coração disponível para acolher o seu testemunho por outro. O Evangelho de Jesus foi sempre uma força arrebatadora e capaz de transformar o mais íntimo de cada pessoa que se deixou tocar por ele. Quando se conhece e se assimila de verdade, oferece uma alegria diferente e um sentido radicalmente completo à vida de uma pessoa, mesmo que com toda a clareza contrarie aquilo que são alguns dos sonhos mais fúteis da mente humana. O Evangelho faz passar dos pequenos sonhos,
fechados, porventura até mesquinhos, às realidades mais nobres que se aninham na alma daqueles que se deixam seduzir por Deus. Em Coimbra, temos a graça de ter rostos vivos do Evangelho que continuam a mostrar-nos por onde ir e que talvez não tenhamos ainda valorizado suficientemente. Refirma Santo António, figura ímpar da nossa história, cujo jubileu estamos a celebrar, que sendo já homem culto e inflamado pelo Evangelho de Deus, quando chegou à nossa cidade, não se resignou diante do caminho já feito. Ao ter conhecimento do modo como os mártires de Marrocos tinham dado a vida, compreendeu melhor o que significa amar a Deus e amar o próximo. Significa dar a própria vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos, como nos dizia a primeira epístola de São João. O seu desejo de partir para anunciar o Evangelho não tinha outra motivação senão a de manifestar o seu amor pelos irmãos, para os quais conhecer o Senhor e amar como ele os seus irmãos significava passar da morte para a vida. As circunstâncias em que Santo António fez uma leitura, as circunstâncias em que se fez uma luz mais brilhante na sua alma, não deixam de ser admiráveis e esclarecedoras da sua incondicional afeição por Jesus e pela sua mensagem única. Em primeiro lugar, como referi, a contemplação das relíquias dos mártires, numa aparente contradição, mas uma ocasião de graça que lhe fez abrir os olhos para outras realidades. Quis amar a Deus até à morte, não por desejar a morte, mas por querer dar tudo à semelhança de Jesus, o seu Mestre. E em segundo lugar, e igualmente um aparente contrassenso, deixa-se impressionar pelos frades da Ordem dos Menores Franciscanos que, vivendo junto à ermida de Santo António dos Olivais, chegam esses frades ao mosteiro de Santa Cruz a pedir esmola. Numa clara iluminação acerca do sentido da fé e da vida, deseja identificar-se com eles. Não lhe bastam as seguranças espirituais, humanas, materiais que o mosteiro lhe oferecia. Quer amar os irmãos sem reservas, de tal modo que a pobreza o seduz, não por querer a pobreza para ninguém, mas por desejar estar sempre ao lado dos pobres, com o pão para a boca e a esperança para o coração. Na sua vida, fazem-se eco as palavras que também escutamos na Epístola de João. Se alguém possui bens deste mundo e ao ver o seu irmão passar necessidade lhe fecha o coração, como pode estar nele o amor de Deus? Sempre que nós lemos o texto do Evangelho segundo São Mateus, que hoje foi proclamado, pensamos com toda a certeza em muitas pessoas anónimas que se identificaram com as palavras de Jesus. Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Conhecendo a biografia de Santa Isabel de Portugal, não podemos deixar de pensar nela como alguém que tomou como paixão da sua vida o cumprimento desse projeto de Jesus no Evangelho. Tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Também ela sentiu o coração arder de amor a Deus, a ponto de deixar as seguranças da corte, do poder e da riqueza, para se dedicar a uma vida de oração e de contemplação à maneira do seu tempo. Não podia, no entanto, separar na sua vida o que não se pode separar no coração e na fé. Os pobres, os doentes, os frágeis da sociedade, as pessoas em geral, constituem igualmente a sua paixão,
porque a fé leva às obras e Deus leva sempre a olhar para os homens e mulheres como próximos e como semelhantes. Santa Isabel responde com a sua vida àqueles gritos interrogativos que ouvíamos na primeira leitura. Não será este, porventura, o jejum que me agrada? Repartir o pão com o faminto, dar pousada aos pobres sem abrigo, levar roupa aos que não têm que vestir e não voltar as costas ao semelhante? Ela não foge do mundo para se dedicar a Deus, mas ao dedicar-se mais a Deus, aproxima-se ainda mais do mundo, realizando assim, de forma admirável, a unidade de vida que é a vocação de toda a pessoa e que o Evangelho, de forma excelente, preconiza. A nossa devoção a Santa Isabel de Portugal constitui, caríssimos irmãos e irmãs, um forte auxílio para que a nossa vida se funda em Deus como a sua, para que acolhamos o Evangelho de Jesus como o nosso caminho e para que partilhemos com a humanidade o mesmo sonho de amar com a oferta da própria vida. Haveremos de aprofundar constantemente as respostas às perguntas fundamentais que põe cada pessoa e não nos podemos contar com as banalidades a que a nossa comodidade egoísta facilmente nos habitua ou que frequentemente a sociedade nos propõe. Que a nossa luz brilhe na escuridão, unida à luz de Deus, como referia o texto da primeira leitura. Que a santidade e a unidade de vida, com todas as suas consequências pessoais, comunitárias, sociais, que essa santidade de vida, com todas as suas consequências, seja a nossa marca distintiva, como foi a marca distintiva da vida de Santo António e de Santa Isabel de Portugal, a iluminar as noites da nossa cidade.